A proxalutamida nada mais é que uma medicação que está sendo estudada para câncer de próstata e também para câncer de mama. E não é que a gente pensou, nossa, indústria chinesa. Não, a gente tentou todas as moléculas dessa classe. A gente foi atrás da darolutamida, enzalutamida, bicalutamida. A gente foi atrás de todas as indústrias. Ninguém comprou a nossa teoria, vamos dizer. Ninguém aceitou a nossa ideia. E eles aceitaram. Então a gente recebeu a doação, ponto. A gente queria testar qualquer molécula dessa fim. A gente veio de uma teoria, a gente não veio de uma indústria. Então, a gente começou a estudar com pacientes ambulatoriais, no tratamento inicial, tá? O que aconteceu? A gente dosava, a gente começou a pesquisa, a gente estava fazendo quando a gente fez a primeira live, tá? Tá. Os pacientes, a gente dosava alguns marcadores no dia 0 e depois de um dia. Como eles não estavam hospitalizados, eu só ia ver os exames no final do primeiro dia. E alguns desses pacientes, a gente teve até que os pesquisadores notaram que havia uma queda muito importante de marcadores inflamatórios e trombóticos, sem usar nenhum remédio para isso. Então falou, opa, peraí, o que está acontecendo? Aí veio uma resposta inesperada. Falou, peraí, esse remédio tem alguma ação além de uma ação antiviral, talvez? Tem uma ação anti-inflamatória? Aí voltou para o laboratório, a Universidade de Michigan e também na China viram que ela reduz em mais de 90% marcadores inflamatórios. Aí nós fomos avaliar em pacientes hospitalizados, tá? Isso, lá em Manaus, a gente chegou, isso que foi supostamente controverso, teve algumas coisas extremamente ridículas que eles batem. Eu achava que era por ignorância. Hoje eu aprendi que é por má fé, eles fazem de forma deliberada. Nossa, como conseguiram recrutar rápido? A gente estava em 8, 9 hospitais no Amazonas. Além disso, havia um efeito, sim, é hipocrisia dizer que não, que alguma das pessoas... E isso, assim, eu nunca selecionei um único paciente, então eu só acompanhava. Algumas das pessoas começavam a ter uma melhora abrupta. E isso gerou um efeito que era de um recrutamento em massa. A gente chegava nos hospitais, vinham os parentes pedindo para entrar no estudo. E isso que a gente era extremamente correto, eu era o cara mais chato disso. Mas, ó, pode ser placebo, a gente não sabe quem é, a gente não pode comprovar nada, isso aqui não tem nenhuma comprovação de estudo. Por isso que a gente está estudando A, B, C, C, C. Tá assim, a gente, tanto que você não vê um paciente que se queixou depois de mais de 600. Então, assim, havia esse efeito de mobilizar o hospital. Tanto que o recrutamento na segunda e na terceira semana, depois dos efeitos iniciais, foi extremamente rápido. A gente não tinha como negar. Aí falam, mas foi rápido demais. Falou, se a gente demorar 2 anos, a gente vai... Parou, acabou a pandemia. E tem uma outra questão. Se demorar demais, a gente acaba pegando variantes diferentes, as respostas podem mudar. Então, assim, eu não acreditava na molécula, vou ser muito sincero. Eu demorei 30 dias para começar a pesquisa com a primeira aqui. E essa questão da Amazonas eu também não fui acreditando muito, tá? Eu não ganho absolutamente nada. Se a molécula desse certo, se não desse certo, não faria diferença alguma, entre aspas, para mim. Então, assim, do ponto de vista comercial, etc. Para mim, o importante era encontrar alguma coisa que pudesse funcionar, tá? Tanto que, se o ambiente fosse permissivo, o meu sonho era continuar pesquisando outras moléculas da mesma classe, tá? Para comprovar a nossa hipótese, a nossa teoria, tá? Então, assim, só que os ataques foram tão avancalhados que, inclusive, assim, houve fake news, né, no blog num blog do Globo, tá? De uma jornalista. Eles têm 48 horas a partir do recebimento para retirar do ar e de todas as redes sociais todas as fake news que eles publicaram, o que embasou uma outra revista científica chamada Science a publicar mais fake news, lançando dúvidas. Essa semana eu recebi um pedido de desculpas deles, pedindo para eu marcar exatamente onde que está errado, que eles querem corrigir. Então, já em primeira mão, também contando. Porque chega um ponto em que chega a ficar ridículo, assim. E aí você se pergunta, né? Por que essa luta veemente contra, né? O que acontece? Você pode não concordar. É vaidade? É porque não é a tal pessoa que descobriu? E, assim, é extremamente complexo quando você vê que você pode salvar e quando você vê que acontece que você está sendo cerceado. Ou seja, por conta disso tudo, a pesquisa deixou de avançar, indústrias farmacêuticas do Brasil deixaram de querer participar por risco político, isso a gente tem tudo demonstrado. A gente teve um journal de grandíssima qualidade que tinha aceito o nosso trabalho, eu tenho isso demonstrado e comprovado, que resolveu rejeitar pelo risco político da publicação, tá? Isso eu tenho tudo demonstrado e vai vir à tona no momento certo. Então, saibam que não teve rejeição igual eles falam desse jeito. Inclusive, eles sabem disso.
tá? Agora eu não chamo mais de mortes por conta, eu chamo de assassinatos. Nós somos no Brasil pelo menos aí 150 mil assassinatos pela supressão de possibilidades terapêuticas, tá? E quem são os culpados? Boa pergunta. Você fez a pesquisa com a... Como é que chama o negócio? Proloxatamina? Proxalutamida. Proxalutamida. Exatamente. Proxalutamida. É, Acertei? exatamente. Acertou, perfeito. E essa pesquisa, o que aconteceu com ela? Não, a gente teve uma redução da hospitalização. O que acontece? Qual é o resultado positivo dessa pesquisa? Então, a gente encontrou uma redução aí de 77% na mortalidade, considerando todos os que terminaram e não terminaram, e uma redução de 92% naqueles que fizeram tratamento completo, tá, de mortalidade. Não foi uma redução de 100%, obviamente, nada é 100%, e isso foi o que chamou muita atenção. E aí, questionaram, depois de toda a investigação, eles falaram que o argumento era too good to be true, bom demais para ser verdade, ou seja, não havia argumentos. Então, depois de toda a investigação, depois de a gente demonstrar todos os documentos, com auditoria, etc., nós enviamos para o OMS todos os dados crus, tá? Não é à toa que nós recebemos um selo de altíssima qualidade aí deles, tá? Recentemente. Quando você tem análise científica sem essa influência, né? Então, eles achavam assim que deveria haver um limite de eficácia. Passou de uma eficácia, não é mais crível. Então, eu queria saber quem determinou essa eficácia, esse limite, né? A teoria é uma teoria nova. Aí você fica assim, pode ser que numa reprodução, num outro estudo, caia assim 70%, 60%, mas assim, independente disso, a questão que é a eficácia, isso eu acho que beira o inquestionável para a gente, sabe? Tanto que os nossos dados dos ambulatoriais, tanto que fizeram uma mistura de má fé, falando que a indústria rejeitou o estudo de Manaus para iniciar um estudo fase 3 da Anvisa, falaram a maior besteira do mundo. Porque para a Covid especificamente, você não pega um estudo de hospitalizado e aplica para um ambulatorial para estudo de registro. Você usa de uma mesma população. Tá? Mas tem pessoas que deliberadamente fazem esse questionamento, mesmo entendendo, e publicam. Você vê que são matérias encomendadas. Leda, por exemplo, eu vou te contar uma coisa assim, isso em primeira mão. Teve uma determinada cientista de um país europeu que recebeu milhares de dólares para destruir minha vida. E eu descobri isso porque hackearam, um grupo francês hackeou e me enviou as mensagens. Foi contratada por um determinado canal de fora, que também tem uma filial no Brasil, canal sim, um portal de fora que tem filial no Brasil. E ela explorou minha vida assim, científica de cabo a rabo, foram mais de 60 perguntas. Ela desistiu e a jornalista virou para mim e falou: olha, me ligou, falou, eu preciso fazer uma matéria acabando com você, mas eu não estou conseguindo, eu vou fazer uma matéria um pouco mais equilibrada, jurou. A gente, quando vê então assim, depois dessa, você fica, aí primeiro você perde a crença, assim, na verdade, você desanima, eu fiquei completamente, você fica completamente acabado, porque assim, eu sou um cara que eu sou um dúbio pro réu, eu tento sempre ser justo, e aí eu tento evitar crítica, mas você vê que é má fé, você vê que tem muita vaidade, você vê que, e aí quando você vê algo encomendado desse jeito, você questiona assim, o que tem por trás, né, disso tudo, assim, o que a gente está atrapalhando que a gente não percebeu. Tá? Então, assim, isso acontece com todos os tratamentos. A gente publicou, isso eu falo aqui também, tem duas semanas, tem menos de 2 semanas, tem 10 dias, a gente publicou um trabalho numa revista de alto impacto, chama New Microbes and New Infections, em que a gente começou a fazer um estudo observacional, assim, a gente começou a avaliar os pacientes tratados e não tratados para encontrar qual dos tratamentos teria maior chance de eficácia para fazer estudo clínico posteriormente. Só que deu tanta diferença que se tornou eticamente questionável dar placebo no futuro. E a gente comprovou por A mais B, eu ainda subestimando os riscos do não tratamento, subestimando os benefícios do tratamento, e ainda fiz uma segunda comparação com dados mundiais, também sendo bem conservador na análise, e ainda assim a gente demonstrou que existe essa diferença de tal forma que
Diante de uma pandemia, diante de ausência de alternativas terapêuticas, que é o mesmo argumento usado para as vacinas, não fazia sentido dar placebo completo até que se comprovasse o contrário. Então, não somente a eficácia, como também isso. E isso foi a base dos nossos estudos posteriormente, que nenhum dos nossos estudos a gente deu placebo completo, digo, de não dar tratamento. A gente dava, por exemplo, medicação A e B nos 2 grupos, conhecidamente, e a medicação C, que era duplo cego. Então, um grupo tomava placebo, outro tomava C, sem saber quem estava tomando. A gente fazia terapias como se fossem adicionais. Então, a gente publicou isso recentemente, isso aí para grande... eu já fui xingado por conta dessa publicação, porque se você encontra uma ciência que nem a ciência que a pessoa acredita, ela te xinga, virou isso, tá? Isso no mínimo... muito estranho, porque assim, você vê a vaidade falando mais alto que a ciência, você vê a política falando mais alto que a ciência, a gente vê que a ciência ela não é verdadeiramente divulgada, então a gente vê que a ciência ela ficou por último. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!